Nós estamos com um paciente de sexo feminino, 69 anos de idade. Isso aqui é só para mostrar que é o nosso planejamento cirúrgico de endoscopia, em que a gente faz sempre uma avaliação, 2 ou 3 vezes antes do procedimento cirúrgico, e chegamos à conclusão que a sintomatologia é na coluna lombar, irradiando para toda essa dermatoma aqui, que é a região de S1, ok? Do lado direito. E na região face lateral da perna, que é a correspondente da terminação periférica de L5, né? E aqui nós realizamos todo o nosso planejamento. Isso aqui é mais uma parte técnica, que é importante, sempre revendo se por acaso teve alguma modificação durante a evolução da nossa paciente. Bem, dando continuidade, nós temos aqui a ressonância magnética em perfil, e aqui nós temos a presença da nossa compressão a nível da vértebra de L5 e vértebra de S1, em direção posterior, ou seja, para dentro do canal lombar, é isso? E observe que ela tem outros pontos de degeneração. Por isso que é sempre muito importante um exame físico bem feito para determinar se a sintomatologia está correspondendo a esta região. Porque muitas das vezes nós temos uma hérnia gigante e o paciente tem sintomatologia numa hérnia lá em cima. Então não adianta às vezes descomprimir uma região que não tem sintomatologia nenhuma, né? É sempre importante nós informarmos a paciente, olha, nós vamos resolver o problema de L5 e S1. Pode ser que daqui a alguns anos, daqui a alguns meses, apareça sintomatologia de uma outra hérnia, às vezes acima ou abaixo da região que foi escolhida para o procedimento cirúrgico. E aqui a nossa ressonância em axial, ou seja, nós pegamos essa linha amarela e nós estamos olhando aqui a região em axial. Vou descer aqui. Vamos olhar aqui a região normal aqui, ó, acima da hérnia. Olha como é que é o canal aqui, tá vendo? Isso aqui é a parte central, é a medula, essas bolinhas aqui mais laterais são as raízes espinhais. E vamos descer aqui, um pouquinho mais para baixo, e nós vamos começar a pegar a hérnia. Olha a hérnia aqui, ó. Tudo isso aqui, olha, que vai aparecer preto, é a hérnia. Ela vem até essa região mais lateral, tá vendo? Observa como a dura mater está muito comprometida, né? E ainda tem para aumentar ainda essa compressão, esse chamado recesso lateral, que é uma artropatia, né, dos processos articulares que vão comprimir mais ainda esse cantinho aqui, olha, que chama-se de recesso lateral. Aqui, em L5-S1, está descendo o nervo para a vértebra inferior, que é o nervo de S1, e aqui sai a raiz emergente de L5, que vai dar inervação para a face lateral da perna e o peito do pé dos últimos 3 dedos. Olha aqui como é que a hérnia está grande, né? Ela invade tanto o recesso lateral quanto a região foraminal, por onde sai a raiz de L5. Então, esse é o nosso objetivo de hoje. Vamos entrar pela via interlaminar, né? Uma broca maior um pouco, que a gente chama de broca material para artropatia degenerativa, para acessarmos melhor, para sequencialmente retirarmos parte do recesso lateral e hérnia de disco, liberando assim as raízes emergentes descendentes. Como ela desce, ó. Aqui, ó. Vamos ver a hérnia descendo. Desceu um pouquinho mais aqui, olha. Olha aqui, desceu aqui. Olha lá como é que ficou. Desce aí. Dentro do canal, a hérnia aqui. A hérnia dentro do canal aqui, ó. A hérnia assim, bem aqui. Recesso lateral. Dentro do recesso aqui, ó. Vê ali a raiz livre aqui. A raiz livre está do lado de cá, do lado esquerdo, e aqui do lado direito comprometido a hérnia ocupando o espaço do canal lombar. Bem, então estamos aqui com a broca retirando o osso, que é o processo articular. Para quê? Para abrir espaço para a nossa zona de trabalho. Então a nossa raiz está ao meio-dia do reloginho e nós estamos avançando em direção às 6 horas. Para ganharmos espaço lateral para que a raiz fique confortavelmente na sua posição anatômica. A raiz ali em cima, lá em cima da tela a raiz, e aqui nós temos o osso. Estamos retirando aqui uma parte do ligamento amarelo, nós tiramos o processo articular, a raiz descendente de S1 aparecendo embaixo desse instrumento aqui. Estou retirando parte de osso da lâmina. Vou mostrar agora para vocês como é que é isso. Uma dele está filmando outra
Estão dando continuidade? Nosso reloginho, bota aqui a meio-dia, aqui, 6 horas aqui, ó. Meio-dia, 6 horas, cabeça, 3 horas, 9 horas, pé. Já retiramos o processo articular, estão vendo? E nós estamos vendo essa estrutura esbranquiçada, que é o disco intervertebral. E essa aqui é a raiz descendente de S1, está vendo? Ela estava imprensada, ela estava presa, por um lado, pelo processo articular que cobria isso tudo, e o disco, que é uma hérnia discal que está vindo em direção posterior. Olha a raiz mais avermelhada aqui, está vendo? Era o local de compressão dela, porque a cor da raiz, normalmente, ela é branca, desse jeito aqui, ó, ela é branca. E aqui ela está vermelha. Essa hiperemia, que a gente chama, é o ponto de compressão. Na raiz, na realidade, ela já foi descomprimida. Mas vamos limpar agora e tirar essa hérnia. Vamos dar uma avaliada em volta da raiz espinhal para termos a certeza que ela está completamente liberada. Bem, agora nesse momento nós rodamos o bisel. Aqui é um tubo com bisel. E a raiz está aqui em cima, já protegida. Nós não estamos vendo mais a raiz. Isso tudo aqui é o disco intervertebral que nós vamos retirar agora. Sendo que esse bisel está protegendo para o lado esquerdo, está empurrando a raiz para a esquerda, para ficarmos apenas com o disco intervertebral. Bem, isso aqui, abrimos a parte posterior do disco, agora nós estamos puxando ele, tá vendo? Aqui tudo é hérnia de disco. Lembrando que a raiz está protegida na parte superior, né? Está protegida, de maneira que não existe o risco de nós lesarmos a raiz espinhal. Essa cirurgia, basicamente, ela é toda anatômica, entendeu, gente? Né? E o disco vai saindo. Mostra aqui, mostra aqui. Aqui, ó. Aqui é um pedaço do disco, tá vendo? Sim. Tira. Às vezes o disco sai inteiro, que a gente chama de camarão. Ele sai inteirinho. Por isso que a gente vem puxando ele, vem puxando. É isso aqui que comprime a raiz. Aí você pergunta, mas o que é o disco? O disco nada mais é do que uma fibrocartilagem e dentro dele tem uma substância gelatinosa chamada de núcleo pulposo. Então esse núcleo pulposo vai descascando as camadas da cebola, que é tipo uma fibrocartilagem, até que ele encontra uma área de menor resistência e toca. E ele toca justamente na raiz. E a gente fala que essas hérnias discais, elas não começaram agora. Às vezes elas começaram há 10, 15 anos atrás. Até ela abrir todas as camadas do disco e o núcleo pulposo herniar, comprimindo a raiz espinhal. Por isso você fala, mas a minha hérnia de disco ficou boa. Não foi boa, simplesmente saiu da crise. Mas daqui a pouco ela vai voltar. Progredindo aqui, continuando tirando a hérnia, os pedaços dela. Então, pegando aqui um pedaço maior da hérnia, puxando ela. Vem aqui, Bruno. Pode levantar aqui. Bruno. Aqui. Como é que é agora? Segura. Pegou? Sim. Bem, então, vou mostrar a vocês aqui, né? Isso aqui é a raiz de S1 completamente descomprimida. Você lembra que há uns 2 minutos atrás, isso aqui estava tudo fechado por osso, que era o processo articular. A hérnia ficava exatamente na ponta desse instrumento aqui, olha. A hérnia, esse buraco aqui, ficava tudo aqui, nós retiramos. Então, agora vocês conseguem entender que essa raiz espinhal de S1, essa raiz descendente, está avermelhada aqui, tá vendo? Ela era comprimida, por um lado, pelo processo articular que ficava no teto, e pelo outro lado, o disco intervertebral. Aí vocês me perguntam, aonde está a raiz de L5? L5 está aqui, ó. L5 está aqui, a raiz de L5 aqui, ó. Desse branquinho aqui é a raiz de L5. Esse ponto aqui é a axila da raiz. Axila de quem? S1 de um lado e L5 do outro. Aqui está a raiz de L5 descendo aqui, tá vendo? Essa raiz, né? Então, vocês observem que na estenose do canal lateral, muitas das vezes, as duas raízes estão envolvidas. Tanto a raiz de S1 quanto a raiz de L5, que determina, essa de L5 aqui, a sintomatologia na face lateral da perna, e essa raiz de S1, processo de sintomatologia na parte posterior da coxa, atrás do joelho e na região da panturrilha até a sola do pé. Lateral do pé. Tá vendo? Hã? E a lateral dos 3 dedos. E a região lateralzinha dos 3 dedos. É isso aqui que determina essa compressão. Está tudo descomprimido. Vocês conseguem enxergar agora em todo sentido, né? Agora, é sempre importante a gente informar a paciente, principalmente pacientes idosas, que nesse caso, por exemplo, não é o único ponto de compressão. Tem compressão lá para cima, a nível de L2, L3, ou L3, L4,
que, como no momento não tem sintomatologia nenhuma, não vale a pena explorar. Bom? Com isso, a gente finaliza o procedimento. Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento adicional, entre em contato aqui com as nossas mídias sociais, né, Maria? Esse aqui é o material que saiu. Isso aqui é a hérnia, tá vendo aqui, ó? Tudo isso aqui é hérnia. Olha quanta estrutura anatômica comprimia. Aqui, isso tudo, esse pedacinho também, tudo é hérnia aqui, ó, hérnia. Tá vendo? Vou juntar os dois potinhos. Vai ser a quantidade de estrutura que comprimia o nervo da coluna, tá vendo? Justamente com aquele buraco que ficou ali na parte anterior da raiz de S1. Né? Então, tiramos a hérnia toda, tiramos aí o processo articular, ligamento amarelo, liberando, então, as raízes de L5 e S1 do lado direito. E agora, depois da laminectomia, olha como é que nós abrimos bastante a região lateral, né? Então, depois que a gente tira a lâmina, o processo articular, ligamento amarelo, que a gente vê a raiz de L5 nessa trajetória daqui, nessa trajetória, e a raiz de S1 passando por aqui até a vértebra de S1, que é aqui embaixo, tá vendo? Então, isso aqui foi o que foi aberto. Nós temos que abrir isso aqui para enxergar a raiz, tirar a hérnia e liberar as duas raízes.